Opa galera, tudo bem? Como viram no título, o vídeo de hoje será eu em Naruto, mas antes disso, eu quero agradecer a todos aos inscritos. Eu nunca pensei que eu teria essa quantidade de inscritos, embora possa parecer pouco. Para mim, é um número muito grande, ainda mais para mim. Eu nunca imaginei que eu teria um canal no YouTube, e também nunca e nem sequer passou na minha cabeça que eu conseguiria essa marca. E se eu conseguia graças a vocês, então muito obrigado, e fiquem ligados à próxima e Takemichi fosse forte, e a teoria que eu estou mais animado para postar, então fiquem de olho, e agora sem mais enrolações bora para a teoria. Tudo começa quando estou em meu quarto tranquilo, mexendo no celular, e foi quando decido chamar uma galera para ir em um parque de diversões, e após várias trocas de mensagens, estabelecermos um horário para a gente se encontrar, e eu que sou um pouco adiantado, fui o primeiro a chegar, e mesmo depois de esperar vários minutos, o povo não tinha chegado, então resolvi andar no parque, e foi quando vi que a montanha-russa não tinha fila, e fui correndo para poder ir, e como o horário estava bem cedo, não tinha ninguém e fui sozinho, e foi bem tranquilo, porém na última descida, o carrinho ultrapassou o limite de velocidade, e os métodos de segurança falharam, e por conta disso o carrinho descarrilhou e fui arremessado do carrinho, e enquanto eu caía eu penso, voar, eu não vou, quem entendeu a referência coloca nos comentários, e por fim bati de cara no chão e morri, e depois de algum tempo eu aos poucos abro os olhos, e logo me levanto, porém eu não estava no parque de diversões, e sim em espécie de casa de madeira. Eu me levanto e começo a caminhar pela casa, e aparentemente não tinha ninguém, e foi quando eu entrei em um quarto, e lá tinha uma foto, e nela havia duas pessoas, um homem e uma mulher, e aquela foto me deixou intrigado, afinal eles tinham umas características bem diferentes do normal, mas não liguei muito e saí, e após andar um pouco, eu vi uma estante de livros, e decido pegar alguns deles, para ver o idioma, editora, e o autor, a fim de procurar alguma informação de onde eu estava. Porém quando pego alguns livros e vejo o título, abro um sorriso de orelha a orelha, e lá estava escrito, o que é chakra? E então eu pensei em duas possibilidades. Uma delas é que eu estava de fato em Naruto, ou eu estava na casa de alguém que é super fã de Naruto, mas antes disso eu tinha que achar a saída, então começo a andar pelos corredores, e foi quando eu passei na frente de um espelho, e percebo que eu estou com a aparência de uma criança que deveria ter 5 a 6 anos. Aquilo me deixou bem surpreso, mas sem tempo para se impressionar. Continuo a procurar a saída, e foi quando eu vi uma porta um pouco maior que as outras, e quando abri, havia atrás daquela porta um grande campo de treinamento, tanto para combates corpo a corpo, média e a longa distância. Fiquei muito impressionado, e sem dúvidas eu estava em Naruto, e depois de alguns minutos com cara de besta, me viro e vou embora, e finalmente encontro a porta para fora, mas como nem tudo são flores, eu estava em uma floresta, e eu não tinha nenhum tipo de referência, e volto para onde estavam os livros, e pego vários deles. E por descuido meu, um livro caiu da estante. Peguei ele e estava indo colocar ele no lugar. Percebo um pequeno botão, e pressiono várias vezes, e nada acontece. E então deixo para lá, e pego os livros e vou para o campo de treinamento. E chegando lá, eu me sento e começo a ler como utilizar o chakra, jutsus básicos, e o controle de chakra, e após alguns minutos, me levanto e começo a praticar. O primeiro foi o Jutsu Clone das Sombras, que em minha humilde opinião, se usado de maneira certa, pode se tornar o jutsu muito poderoso. Enfim, após várias tentativas e erros, consigo fazer 10 clones, e dessa maneira coloco os clones para fazer várias coisas diferentes, como treinar o físico, estudar, praticar os jutsus, que para quem não sabe, toda a experiência que o clone teve quando estava de certa forma vivo, desaparece. Essa experiência vai para o corpo original, e dessa maneira, meu treinamento rendeu muito, e então eu passo a tentar criar um novo jutsu, que demorou vários meses para poder reproduzi-lo. E então a chamei de Palma Celestial. Observação: eu sei que o nome tá ruim.
A palma celestial se consistia em causar maior dano internamente do que externamente, e fiz o teste em uma árvore do lado de fora da casa, e quando a acertei, foi criado apenas um buraco na parte da frente da árvore, porém já atrás dela, eu diria que houve uma explosão dentro da árvore, e graças a esse jutsu, eu aprendi circular ou colocar chakra em minha mão, que pode aumentar bem o poder de ataque, em combate corpo a corpo, mas eu não a domino, então eu uso essa técnica o dia inteiro, para melhorar meu controle, e em um dia desses, eu estava guardado alguns livros, e foi quando eu vi aquele botão, e decido apertá-lo utilizando a técnica de chakra na mão, e por incrível que pareça, abriu uma passagem atrás da estante, e quando eu entrei, havia vários símbolos, que se assemelham muito com os dos Uchias e Senjus, e no meio da sala havia uma mesa de madeira, bem empoeirado, e tinha 2 livros sobres eles para resumir, contava a história de um homem e uma mulher, o homem se chamava Ayato Senju, e ele era o filho mais novo de Hashirama, e a mulher se chamava Kemi Uchiha, que era filha única de Madara Uchiha, e ambos viviam na vila de Konoha, e viviam tranquilos. Também ambos se apaixonaram, porém quando Tobirama Senju assumiu o posto de Hokage de Konoha, os Uchias eram bem discriminados, e teve muitos conflitos com os Senjus, e o casal eram totalmente contra esse tipo de coisa, e vendo que a situação estava cada vez mais ruim é difícil, eles fugiram de Konoha, e foram viver juntos longe de Konoha, e viveram durante muitos anos, e foi quando eles tiveram um filho que foi chamado de Takashi, porém alguns anos mais tarde, a família contraiu uma doença fatal, e eles tinham apenas alguns meses de vida. Mesmo sabendo disso, fizeram o seu melhor para conseguir curar pelo menos seu filho, mas infelizmente, o que conseguiram foi apenas retardar a doença morrendo, e o moleque teve que se virar, e após eu ler eu penso, então quer dizer que o garoto contraiu a doença, e como eu acordei no corpo dele, o que quer dizer que infelizmente o garoto morreu dormindo, e assim tomei o controle do corpo. Isso sim é uma infelicidade. Mas outra coisa me intriga, Madara nunca teve uma filha, e acredito eu que Hashirama só teve um filho, será que isso mudou por causa de mim? Mas enfim, eu sou um Senju Uchiha, isso vai ajudar muito, mas espera, se eu sou neto do Hashirama, quer dizer que a Tsunade é minha parente. Que estranho, eu lembro que a Tsunade tinha uns 40 ou mais anos no clássico, isso quer que, eu não vou quebrar minha cabeça por causa disso não, e então me levanto, e percebo que a mesa tinha umas gavetas, e abro elas. No da esquerda tinha uma seringa e tava escrito CH, eu não entendi o que era e guardei, e já na outra, tinha um recipiente, e nele havia 2 olhos, que estavam com uma Mangekyou ou Sharingan ativo, e imaginei que os olhos seriam da minha mãe, que foi retirado antes de morrer, mas como eu não tinha o Sharingan, guardei os olhos também, e voltei para o meu treinamento, e após 6 anos de treinamento, resolvi sair da minha casa, e ir para Konoha, mas para isso utilizei um genjutsu de ilusão na casa, e coloquei algumas armadilhas, e pouco antes de sair, arrumei minha mochila com comida, roupa e também, algum tempo atrás, eu descobri um cofre de dinheiro dos meus pais, e segui meu caminho para Konoha, e depois de alguns minutos pulando árvores, eu encontrei a estrada, e comecei a correr em linha reta, e quando vi um comerciante, e fui em direção a ele para pedir informações, e digo, olá senhor, tem como o senhor me mostrar o caminho para Konoha? E o senhor fala, oi jovem, você quer ir para Konoha? Estou indo para um lugar perto de lá, se quiser pode me acompanhar, e eu digo, muito bom, eu realmente me perdi, e a propósito, qual o nome do senhor? E ele responde, pode me chamar de Evan, e o seu? E eu respondo, me chamo Takashi, prazer em te conhecer. E então seguimos a estrada, e alguns minutos se passaram, e paramos em um lugar que havia 2 caminhos, e então Evan fala, então Takashi, eu estou indo para o caminho à esquerda, mas para ir para Konoha, é só seguir pela direita, e eu digo, muito obrigado Evan, sem a sua ajuda provavelmente nunca chegaria aqui, espero nos se encontremos, e Evan disse, não há de que, mas tome cuidado, o caminho de Konoha é um pouco perigoso, e eu falo, não precisa se preocupar, até logo Evan, e saio correndo, e depois de um longo caminho consigo ver o portão de Konoha, e chegando perto, sou barrado pelos porteiros que perguntam, garoto, quem é você? E o que pretende aqui na vila? Eu respondo,
Me chamo Takashi, eu quero me tornar um ninja de Konoha. E um dos porteiros vira para o outro e fala: o que a gente faz? E o outro responde: vamos levá-lo pro Hokage, ele deve saber o que fazer. E ao chegar no escritório do Hokage, os porteiros explicam a situação e logo vão embora. E o Hokage, que atualmente é o Sarutobi, pergunta: seu nome é Takashi, e você pretende se tornar um ninja da vila, correto? E eu respondo: sim, senhor. E ele continua: mas o que levou você vir à vila? E eu penso: e agora? O que eu falo? Vou ter que mentir. E então eu falo: eu vivi sozinho durante boa parte da minha vida, e passei muitas dificuldades, e então acabei descobrindo sobre Konoha, e eu soube que é um lugar bom de se viver. E então o Hokage fala: entendo, você me parece um jovem habilidoso, abrirei uma exceção para que você participe do exame Genin. Pegue esse pergaminho e entregue ao professor Iruka. O exame vai ocorrer na academia, então se apresse. Eu agradeço o Hokage, e vou à academia, e ao chegar na sala, bato na porta, e um homem com uma cicatriz no nariz atende e diz: olá, está precisando de algo? E eu entrego o pergaminho, e o homem se apresenta dizendo que deu nome a Iruka, e me leva para o centro da sala, e diz à turma: então gente, hoje teremos um novo aluno. E então um figurante diz: professor, hoje é o exame Genin, porque ele pôde pular todo o tempo que estudamos. E Iruka responde: foi uma ordem do Hokage, então não tenho autoridade sobre isso, mas agora se apresente. E eu digo: muito prazer a todos, me chamo Takashi, e como hoje é o exame Genin, desejo boa sorte a todos. E após isso vou a uma cadeira no fundo, e Iruka entrega os testes para todos os alunos, e dá início ao teste, e como eu estava acostumado a sempre ler, o teste não foi de grande desafio, e com 10 minutos finalizo minha prova, e levanto a minha mão, e então Iruka diz: Takashi, não pode perder dicas para o teste. E então alguns alunos começam a rir abaixo, e eu digo: professor, eu não quero dicas, quero que apenas me esclareça sobre o que eu faço com o teste depois que eu termino. E Iruka responde: pode colocar o teste sobre a minha mesa. E então eu me levanto e deixo o teste sobre a mesa do professor e volto à minha carteira. E então Iruka começa a corrigir, e ficou impressionado e surpreso, e diz: meus parabéns Takashi, você fechou o teste. E todos ficam de boca aberta, e depois de se recuperarem da surpresa continuam o teste, e depois de vários minutos, todos finalizam, e seguimos para o próximo exame, que foi de clone das sombras. E como eu queria adiantar, eu fui primeiro e fiz 5 clones, deixando mais gente impressionado, e depois teve o de jutsu de transformação, e novamente eu vou primeiro, e me transformo no Sarutobi, e saiu de maneira perfeita, e seguimos para o próximo exame que foi de lançamento de kunai. Até mesmo os considerados gênios conseguiram 19 de 20, e por eu ter que me virar na floresta, lançamento de kunais também não foi um desafio. E indo ao último exame, um simulado de luta, e a luta que eu interessei foi a do Naruto versus Sasuke, e quando ambos se preparavam, eu percebi que 99,9% torcia pelo Sasuke, e também menosprezava o Naruto, e vendo que Naruto não estava tão animado, Naruto desce o cacete no emo revoltado, e todos olharam para mim, e eu digo: qual o problema? Estavam todos chegando Naruto, então o emo privilegiado também pode ser chegado, e a luta continuou, e como Naruto ainda não tinha a sua maestria nos clones das sombras, ele acabou perdendo, e os alunos riram dele, e então eu vou em direção ao Naruto e o ajudo a levantar, e então eu digo: eu realmente não entendo esse ódio, esse garoto já matou alguém? Humilhou alguém? E como eu não ouvi ninguém respondendo minha pergunta, eu continuo: como pensei, um ódio irracional, vocês deveriam se envergonhar. E quando Sasuke dando as costas para ir embora, e eu grito: espera um segundo, onde você vai? Eu vou te desafiar em um combate, você aceita? E Sasuke com seu ego inflado fala: um perdedor como você está me desafiando? Pois bem, vamos lutar. Observação:
Gente, agora vou passar a narrar essa luta em terceira pessoa. E voltando, o combate se inicia com algumas trocas de socos, e ambos conseguiam manter naquele ritmo, até Sasuke até um golpe no queixo de Kakashi, o fazendo dar um salto para trás, e logo Kakashi arremessa algumas shurikens, que Sasuke consegue desviar com facilidade, porém Kakashi utiliza o jutsu de clones das sombras, e parte para cima de Sasuke, e Sasuke dá um salto para trás e grita: estilo fogo, jutsu grande bola de fogo, e não dá tempo dos clones se esquivarem, e são acertados em cheio, e levantam uma nuvem de poeira, e aos poucos a nuvem desaparece, e tudo que tem é uma cratera no chão, sem rastros do Kakashi, e quando a maioria pensou que Kakashi foi morto, se escuta uma voz. Estilo terra, jutsu plantar o Shia no cemitério, e Sasuke é puxado para dentro da terra.